Tem que convidar as pessoas a escrever aqui, gente boa. Estamos no ar. Olá, Marta não avisa, a gente já está ao vivo. Hoje é aniversário de Porto Alegre, gente. A gente já começou cedo participando de uma roda das mulheres. Primeiro encontro entre as mulheres, acredite se quiserem, das quadras da Redenção. A gente acha que aqui é tudo unificado, a feira ecológica, mas não é. São feiras diferentes, quadras diferentes, e hoje elas se unificaram. Bom dia, Raul Ponte. Bom dia, Jonas Reis. A gente está, então, aqui no BRIC para marcar os festejos de Porto Alegre dos 250, né, ainda anos, um quarto de século, inclusive abrindo uma carta para Porto Alegre. Caiu fora? Ah, tá seguindo. Essa pequena intercorrência foi a Marta derrubando o celular. Então, gente, nós estamos aqui no BRIC coletando e já tivemos aqui pedido de socorro porque a violência tá brutal em Porto Alegre na última semana. Eu sei, Raul e Jonas, porque visitei uma escola estadual, me disse Sofia, vem recolhe todas as crianças 4 da tarde, porque não pode estar fora de casa antes das 18. Gente, nós estamos com toque de recolher em Porto Alegre, em várias comunidades. Alô, governador, por favor, não é possível. O medo, na Semana de Porto Alegre, a marca de Porto Alegre é o medo, a violência e assassinato de juventude. Essa é a questão que está forte nesses dias. A tomada do tráfico de drogas, a guerra entre as gangues, submetendo as famílias, submetendo os jovens, submetendo as crianças, as próprias escolas. Escola Leocádia pedindo socorro lá na Coab Cavalhado. Dias de quarta não tem mais aula na Jonas. Leocádia. Fechou, não dá aula de noite porque não pode. Imagina, fechado posto de saúde, fechada escola por causa da violência. Eu acho que, Jonas, nossa cidade querida, amada cidade que está inscrita no mundo. A gente convidou o Raul Ponte para falar aqui, um dos nossos prefeitos que representou uma história linda. Porto Alegre é conhecida no mundo e é conhecida pela sua inovação em democracia, experiência democrática, protagonismo popular, né? E nesse momento nós temos um retrocesso muito grande, infelizmente. E uma delas é a tomada pela violência, tomada das vilas e comunidades, onde estavam o governo a milhão dando protagonismo popular, né? Em tempos das administrações populares. É muito triste porque não tem políticas construídas com a população. São imposições de políticas quando transformam o orçamento participativo em um orçamento eletrônico. As pessoas não têm smartphone, não é todo mundo que tem computador, muito menos o sinal da internet é bom nas vilas, nas periferias, ou seja, o povo mesmo não vai participar. O orçamento participativo eletrônico apenas é um absurdo. A gente vive isso em Porto Alegre, o Raul está aqui e vocês acompanham a cidade. O orçamento da cidade hoje tem de receita, agora, neste momento, está lá parado no caixa da prefeitura, R$1 bilhão, porque não tem projetos, não tem políticas para desenvolver. A fila de especialistas, Sofia, hoje a gente comemora 250 anos, mas eu fico triste. 2 anos as pessoas esperando um ortopedista, um cardiologista, um endocrinologista. Não há sentido nisso, o dinheiro parado na prefeitura. Faltam quase 300 professores na rede. Ontem fui na escola Décio, lá no Sarandi, faltam 9 professores, a diretora dispensando as turmas e tendo que se explicar. A diretora tendo que se explicar para a comunidade, olha, a culpa não é minha, eu pedi em novembro, pedi em dezembro o quadro. Ontem tive lá no Neuza Brizola, que tu conhece, o pessoal até lembrou teu nome. Também 12 professores, anunciaram que ia ser de tempo integral, já faz mais de um mês, faltam 12 professores, não tem tempo integral. Então, essa cidade que deixa parar dinheiro no caixa enquanto a população não tem acesso à assistência social, tem uma necessidade, Raul, hoje de 50 mil cestas básicas. A gente sabe que isso é um paliativo. A prefeitura não consegue entregar 20% disso. Não consegue, não entrega, não compra. Então, nós temos uma miserabilidade grande, crescente, uma passividade. Eu acho que tem coisas que
as pessoas fazem escolhas, a escolha do prefeito final de semana é só nomear prefeitos de praça, mas uma cidade não é só feita de praças. As praças são importantes, mas os morros continuam sem praças. Não, eles nem têm praças. Os prefeitos de praça já estão entrando em crise, eu sei, pela usina do gasômetro, porque não tem resposta para o serviço. As pessoas estão cobrando do prefeito nomeado por ele da praça. Mas é isso, esses são alguns problemas que a gente encontra, aponta, questiona, nós fazemos questionamentos, o prefeito demora às vezes 5 meses para responder. A cidade não tem 5 meses para esperar. Então eu acho assim que há uma violência política. Quando o prefeito vira as costas para a cidade, só enxerga a orla é uma conquista, a orla é bonita, todo mundo gosta da orla, eu gosto, mas a cidade não é só orla. A cidade são pessoas sem emprego, pessoas sem saúde, sem educação, a violência crescente, como tu falou, e a assistência social sendo desmontada. O último abrigo que nós tínhamos parcerizado lá no Bom Jesus, dia 31 encerra o contrato e não disseram para onde vão botar aquelas pessoas. Em alta vulnerabilidade, vão para a rua, porque a empresa decidiu romper, está saindo. Nós só temos um abrigo Marlene. Então, eu fico muito triste, uma cidade com 5 mil pessoas em situação de moradia de rua e não há uma solução concreta para isso, só paliativos. Eles tiram as pessoas de uma rua, botam na outra, tiram da outra, botam numa e assim eles vão indo. E o restaurante popular sábado e domingo hoje e amanhã não tem. Não tem. Só tem durante a semana. Um alimento por dia lá na frente do Ministério Público. Então nem isso, nem mas é isso, né, pessoas. Sofia? Assim, ó, nesses 250 anos, a única coisa que nos deixa feliz é a garra do povo porto-alegrense. Essa vontade de mudar, essa vontade de construir, de fazer política, de ir para a rua, de dizer não a esses governos que estão aí, que são ineptos, não têm capacidade de gestão. Bolsonaro, Leite, que só pensa agora em concorrer a presidente. E o próprio prefeito, que não consegue organizar a cidade, já mostrou a sua incapacidade, não conseguiu organizar a equipe. Não tem pessoas que queiram trabalhar com ele, porque sabe da sua orientação. Da educação, né? E deixou um caos, estamos sem 300 professores. Mas Mas esse é o resumo, Sofia, mas viva os 250 anos de Porto Alegre, viva a história do povo trabalhador dessa cidade. Essa cidade, assim como outras, tem uma dívida histórica com o povo, né, originário, com os negros e negras, e isso precisa ser corrigido. Por isso agora, esse ano é um ano de grande luta na cidade pela manutenção das cotas nas universidades. Tudo bem, Jonas. Vou pedir que tu anote algumas coisas dessas lá. Uma pelo menos, que é essa importante da espera das especialidades, porque nós vamos fazer uma carta, vamos publicar um texto. Gente, nós estamos aqui no BRIC, quem puder chegar, curta, compartilhe. A nossa festa é lutar por Porto Alegre. Nosso texto diz... Nós somos Porto Alegre. Vou pedir para as gurias fotografarem o Jonas aqui, registrando o... Ele tem muitas demandas para a capital no seu aniversário. Raul Ponte. Raul, tu és de Porto Alegre desde quando que tu mora em Porto Alegre, Raul? 63. 63, gente, foi quando eu nasci. Agora vê, Laco, chega aqui, Laco. Meu ano de nascimento em Veranópolis, o Raul aportou em Porto Alegre. Por isso que ele é amado por essa cidade, querido. Coisa boa que tu tá aqui com a gente, celebrando a gente chamava, a continuação lá da Borges, a gente chamava ainda de prolongamento da Borges. Era o prolongamento da Borges. A Borges existia só até ali a pontezinha. Até onde que ia? Até a ponte dos Açorianos. Até a pontezinha dos Açorianos. Imagina! Também aqui a Ramiro Barcelos, onde é o Clínicas, também era conhecido como o prolongamento da Ramiro. Não tinha rua. Não tinha rua. Então, mas está chegando aqui, acho que tu não conhece, a Patrícia de Caxias do Sul, companheira histórica nossa da fundação do PT, que está passando por Porto Alegre aqui. Que amor! Não, eu digo, onde é que eu vou achar ele dele? Nossa, tu tá achando o Raul numa live aqui, eu só vi no BRIC. Mas ontem, Sofia, na prefeitura, quando foi feita a homenagem, né, aos ex-prefeitos, eu fiz questão de dedicar a comenda que nós recebemos lá, um cartaz alusivo e uma bela
foto de gravura da nossa prefeitura velha, e eu disse que olha, eu quero socializar este reconhecimento com os milhares de porto-alegrenses que decidiram obras, serviços durante o meu governo. Eu digo, eu me orgulho de não ter escolhido uma rua para pavimentar nessa cidade, né? O que se pavimentava, escolas que eram conveniadas para a educação infantil, as escolas do ensino fundamental, todas elas nasceram exatamente da presença das pessoas, colocando hierarquia, prioridade, como disse o Jonas, né? Você fazer uma obra de embelezamento da orla é importante, mas a orla não começou ontem, nem anteontem, né? Tem que lembrar que a orla, por exemplo, do Inter, né? Do estado do Inter até o Iberê, aquilo era uma favela. E não é há 300 anos. Não, ali era a famosa Caicai, né, que foi lá foi toda ela lá para o Coab Cavalhada. Loteamento Cavalhada. Exato, com escola, com centro de reciclagem, né, creche, com escola infantil. Enfim, quer dizer, isso era fruto da participação direta das pessoas. Então, essa é uma diferença muito grande, né? Quer dizer, por isso que ocorre, quer dizer, quando você não tem a comunidade decidindo, participando, acontece isso, falta professor. Mas não é possível uma secretaria, quer dizer, não ter planejamento para garantir professor no ano em curso. Do ano letivo. É um negócio que é pura incompetência, que nem as famosas obras da Copa, né, que foram licitados na época, que foram feitos com projetos apressados, com projetos feitos sem projeto executivo completo, e depois todas elas ficaram na metade, gastaram o dinheiro, né? Foi 1 bilhão, Raul. E aí, como é que faz? Aí tem que fazer uma nova licitação, tem que contratar, por isso que nós estamos nesse atraso, né, com obras mal planejadas, mal construídas, né? A terceira perimetral, que é a maior obra viária da cidade nos últimos 40, 50 anos, né? É uma obra que não atrasou um dia por problema de falta de negociação ou de acordo com os moradores em relação a recuos, em relação a desapropriações. Não atrasou um dia, foram mais de 800 desapropriações. Mas isso é administração. Não parou nenhuma vez, não quebrou empresa, Nunca. Não parou, porque eles tudo param as empresas, quebram. Não, a obra terminou no cronograma governo. previsto. Não existe mais, né? isso. E nós conseguimos, inclusive, como era financiamento do BID, não tinha governo federal apoiando, não tinha BNH, não tinha Minha Casa Minha Vida, era só com dinheiro nosso ou financiamento que nós conseguimos. A terceira perimetral foi toda ela com financiamento do BID, 150 milhões de dólares naquela época, e a obra terminou ainda, como na época estava estabilizado o real, se conseguiu ainda fazer obras complementares, né, como foi o cruzamento de nível lá em Teresópolis, com recursos que haviam sobrado, digamos, estavam disponíveis para a obra. Então, eu tenho andado muito na cidade, vejo. Essa semana passada acompanhei toda a área da Tronco ali. Aquela obra está parada de novo, mas Raul. o problema, como é que é possível, se não é o primeiro, é o segundo em número. Eu tenho a impressão até que o Cruzeiro estava pegando mais gente, assumindo mais gente do que o pronto-socorro. Mas não sei, não tenho certeza. Se não é o primeiro, é o segundo posto de atendimento público na cidade. E a gente passa por ali, quem olha da parte de trás tem certeza que aquilo ali é um prédio abandonado, tomado pela ferrugem, vidro quebrado, toda descascada, né? É a usina, quer dizer, esse é o problema, né? Eu acho que investimentos que foram feitos aí, nós também fizemos e são importantes. Agora, se você não
coaduna isso com a prioridade das pessoas, com a prioridade social dos moradores, então acaba se absolutizando. E aí, assim, a cumplicidade da mídia de colocar que Porto Alegre mudou da noite para o dia porque urbanizaram a orla. Mas o que é isso? Quer dizer, a população de Porto Alegre está espalhada por 500 quilômetros de quadrado. Quer dizer, eu passei outro dia, quer dizer, a continuação da duplicação lá da Juca Batista em direção a Restinga, que é um dos maiores núcleos habitacionais da cidade, não está nem programada, não está nem planejada. Não. E as pessoas todos os dias assim são... E a Zona Norte, a Bernardino, Amorim, todas aquelas que estão... 50, 60 mil moradores ali que vêm ou vão do centro ou para trabalhar, ou para ir no comércio. Então, olha, o que obrigava a gente a dar prioridade para obras viárias, para a escola, para essas coisas? O que nos obrigava era a decisão da comunidade. Porque não tem prefeito que vai saber exatamente o que está acontecendo. Agora mesmo, né, a companheira estava nos colocando aqui a questão lá da segurança pública. E outra coisa que faz falta é o orçamento participativo. Vem mais perto, Nelly Munhoz. Nelly na nossa laiveira da Rede de Lutas. O que está fazendo falta também é orçamento participativo, né, gente? Por causa que ali a gente combinava uma coisa, mandava e ele era obrigado a fazer. E agora não. Agora a gente tem um orçamento aí fajuto porque o dinheiro some. Tá, chega na hora, não tem. Tinha para onde encaminhar, né? Como ele está dizendo ali, ó, tem um bilhão lá na prefeitura, mas cadê esse dinheiro? Por que tem tanta escola que não tem merenda, tem tanta escola que não tem professor? Faltou gás nas escolas para fazer merenda essa semana. As escolas municipais estão pagando um mico em relação a professor e alimentação das Se meu neto está em Cachoeirinha, ele come pão com geleia e ainda manda levar uma água para fazer um suco. Barbaridade. E não tem professor. Barbaridade. Realmente. Depois tu me diz qual é a escola essa de Cachoeirinha. Esse é o problema da questão da prioridade. Há uma carência de serviço público no país, isso não se desconhece no Estado. Agora, o que nós tínhamos conseguido mudar nessa cidade aqui é que essa prioridade era decidida pelas pessoas que eram vítimas disso. Então, é muito fácil uma prefeitura no centro da cidade alardear que agora, né, tem pista de skate e etc. O orçamento participativo... Mas e o povo que está por trás disso passando fome? Nós até isso nós acatávamos. Né? Até isso a gente acatava. Eu me lembro que numa reunião temática do orçamento participativo, nós tivemos centenas de adolescentes e jovens reivindicando uma quadra de skate. E eles não queriam a do Parque Marinha, eles queriam o street, né, que não tinha em Porto Alegre. E o que se fez naquela época? Eles foram na temática, ganharam a reivindicação, a região era aquela ali do IAPI, né, e está lá hoje, ao lado, lá no finzinho, onde termina Cristóvão Colombo, atrás ali daquela praça japonesa ali, está lá. E feita exatamente por decisão da juventude, dos adolescentes que foram lá em busca de uma reivindicação que era sentida para eles. Quer dizer, então eu acho que é possível... Até os jovens vieram para participação na cidade, né? Era possível se atender... Naquela época não tinha celular, então ele ia para a rua. Por que a gente derrubou a ditadura? Porque o pessoal ia para a rua, ele se obrigava, era Julinho, era Instituto de Educação, era todo, nas montanhas, todo mundo, a gente saía para a rua e ia lutar. Mas que bacana! Agora não, a gente pega o celular, bota uma coisinha ali e Deus já se lutei, esconde. já se lutei. Esconde atrás do celular. Nunca a gente vai conseguir nada. Muito bem, Nelly, vamos chamar esse povo para a rua. Mas chamar a gente chama, mas eles não vêm. Eles acham mais fácil ficar no celular. Ontem, na saída ali da homenagem, eu tive o prazer de receber, né, algumas pessoas que estão aí lutando e denunciando essa mudança. Primeiro acabou, né, acabaram com o orçamento participativo. Agora,
Agora estão fazendo um movimento Agora foi para o celular o orçamento participativo. para colocar só em meio virtual. Ora, como é que é possível você fazer um acordo, uma negociação entre Não moradores? tem acordo, é consulta popular. O estabelecer. Consulta e aí fica povo, lá quem decide é engavetado o e deu, prefeito. já era. Aquela época, a Rapaz da Restinga, Serra. a VTC, botava 3, 4 ônibus dentro da Coab e a população ia lá, porque levavam eles lá e eles pegavam, votavam, assim que a gente botou a escola, botou o posto de saúde, Ai, que legal. praça, Aqui é tudo que a testemunha da gente Nelly. conseguiu, através do orçamento participativo. Agora hoje tu vai botar ali no celular, eu quero tanto, deu 1 milhão. A gente nem sabe se deu 1 milhão, que foi ele, nem eles querem saber. É esse o problema. Mas é isso, gente. Nós estamos muito saudosistas, mas nós verdade. não é voltar para o passado, mas incorporar Mas tá um tecnologias, sistema retrógrado. mas realmente retroagimos, né? Eu quero ouvir o Laco aqui, Raul. Parabéns, viu? Não fomos ontem porque nós estávamos em grandes agendas e também Não, porque mas- nós não estamos nessas festividades aí de 15 anos. Para nós não é celebrar Porto Alegre. Esse ano aqui ontem. Não, 15 anos foi os bailes dos 15 anos. Pois é, das- nós temos tantos. Viu? Ele pegou isso aí, Tá louco. isso aí, ele deu uma desperta, porque ele vai pegou os pessoal das vilas. Das vilas e as meninas, botou. Então, é. quer dizer, ali ele só ganhou um monte E ainda de votos. trabalha a ideia, nós que somos na luta das mulheres, a ideia do amor romântico, do papel das mulheres, do sexismo. Então isso aí Porque ele não tem criatividade. Ele isso tem aí. que pegar Não, nosso. é um modelo. Mas Ainda onde- dançaram exatamente com os meninos do exército. E alguém falou, disse assim, ó, Ah, desculpa, Raul. quem é Laco, que... gente, da cultura. Aliás, a primeira escrita para Porto Alegre foi mais descentralização da cultura. Tu acredita? E não Isso. fosse tu que escrevesse. Ainda não. Assim, Assim, Mas pra não. te ver como tem gente Mas- pensando cultura aqui. Com relação Foi a a Joyce isso... dos pães. Sim, Lá na sim. comunidade, para nós, era fundamental. Hoje não tem mais. Sim, mas essa questão dos 15 anos, do baile, que eu achei, enfim, fiquei chocado quando eu passei aqui ontem e vi. Eu ouvi uma coisa que diz assim, quem é que detonou mais com a população? Foi o Trump ou foi a Disney? Quando criou a cultura das princesas, precisa ser salva por um beijo de um príncipe, a outra que precisava trabalhar de faxineira para casar com o príncipe, enfim. Mas pegando Sai do esse... borralho, ó, tu que Isso. tá no borralho aí, tu poderá vir ser e descoberta tudo por um dependendo do homem, né? príncipe. Aham, ele é a Do salvação príncipe, da mulher. exatamente. Então, mas assim, essa questão do baile, essa camuflagem, né, que aconteceu ontem, de tentar disfarçar, pegando as pessoas da periferia. E quando se fala em cultura, cultura é hábito, é aquilo que tu faz no teu dia a dia, todos os dias. E essas meninas, elas não estão acostumadas e não faz parte da realidade delas, eu nem sei como chamar isso, eu ia chamar de circo, mas circo é uma coisa maravilhosa. Não dá pra... Não. Circo E investe então na cultura delas, que é o hip hop, que é o funk, Investe que é na escola agora delas, vai mesmo ser uma escola de ponta, com Isso. tecnologia, com arte, com dança, com música, isso. com educação física, eles estão tirando tudo Aham. dessas meninas. A gente falando em cultura, esse investimento que está tendo essa estrutura aqui, fecha o Teatro de Câmara, já parece que já foi até vendido, vai ser derrubado, vão construir não sei o que lá, um conjunto habitacional, sei lá, comercial, o gasômetro fechado, quer dizer, esses recursos que foram investidos aqui, se querem falar de cultura e celebrar os 250 anos de Porto Alegre com cultura, então que invista na cultura do povo, de todos nós, que são os nossos teatros, nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, a gente precisa de espaço para trabalhar, entendeu? E o Teatro de Câmara está lá, foi. Agora o gasômetro está indo também, quer dizer, o Centro Cenotécnico também, quer dizer, os espaços estão minguando e por falta de incentivo, por falta de consciência da importância da cultura na população. Isso é fato. Nossa, a gente se entrar nessa discussão aí e falando de periferia, então, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, quantas pessoas tinham aqui ontem? Eu acho que não tinham nem 200 pessoas. Quer dizer, que cultura é essa? Isso não é cultura. Isso aí é uma festinha particular. Agora cercadinho ali para ver o show da Maria Rita hoje. Que história é essa de cercadinho, um show público, na rua? Quer dizer, a área VIP ele é o patriarcalismo mesmo, é o fascismo, assim, é só meia dúzia que usufrui, o resto
Assiste, né? Assiste de longe fica com as lá migalhas. e fica babando. Não, incrível. Mas agora a cultura, vou te contar uma coisa, nesse país reagiu, né? Reagiu, Aprovou o Aldir sim, Blanc sim, permanente sim, agora, sim. aprovou Paulo Gustavo. Isso aí. Apesar de Bolsonaro, apesar de Leite, apesar de Melo. Não, e o que ela que disse tu dê ali, essa ó, boa notícia é na isso, nossa e é live. isso também, óbvio que a cultura, a gente não tá morto não, a gente é semente, quando nos enterram eles esquecem que a gente é semente, e a gente se multiplica. Voltar para dentro das escolas como era antes. Sim, mas aí é uma questão política mesmo, e é uma questão É luta. estrutural, e nós vamos seguir. Tanto na cultura, Mas eu acho que o fundamental e o que a cultura fez e conseguiu, a pressão, principalmente a juntar a classe, isso é fundamental. Aprender, por mais que tenha diferença, a cultura soube fazer isso, sentar com a diversidade e dialogar. Mas principalmente, acho que agora é a rua mesmo, gente. Eu acho que eu fico com que como é o nome dela? Desculpa. Nelly. A Nelly Nelly falou. Munhoz. Nelly, eu acho que agora é isso aqui, ó. Tá na hora de ir pra rua, gente. É isso. O celular tá legal, a pandemia tá aí, tá mais ou menos, abaixo o negacionismo. Vamos se vacinar e vamos para a rua. Agora a gente vai ganhar na rua. A batalha interna já está acontecendo, tem que seguir, mas agora é rua, galera. Boa lá, cara. Agora chega de cultura, educação, saúde, galera toda, vamos para a rua e vamos reverter essa situação, que nós vamos reverter como conseguimos Lei Aldir Blanc, a 2 agora aprovada, 100% do Senado. A gente conseguiu agora Paulo Gustavo, né, dar continuidade, isso aí é fundamental. É uma Bilhões, luta. gente, que Sofia, estavam lá nos fundos. Aqui no Rio Grande do Sul foi a nossa representante, foi a que comprou a briga, entre outros, mas... E Sofia para deputada federal, né? Uhul! Viva Porto Alegre, 250 anos! Laco, tu deixa o teu recado que nós vamos fazer uma carta. O pessoal tem que escrever, a Nelly tem que escrever também. A Flávia tá aqui, a Flávia e o João estão aqui. O João tá aqui. Eu e a Marilene, que nós somos, além do coletivo Lula Presidente, nós somos do Linhas do Sul. E nós estamos agora na praça e a gente quer fazer todos os sábados bordando, Olha aqui, pessoal, que pedindo lindo! voto pro Lula e no primeiro turno, é isso que nós queremos. Porque no segundo eles vão se juntar e sempre tem os golpes da ocasião. Então nós temos que fazer tudo para ser primeiro turno. Ai, que bacana! Então, as linhas do Sul, vocês estão bordando, vocês já bordavam? Sim, sim. Estão bordando desde o Linhas início da do pandemia. Sul e linhas de pó junto. Descobrimos que tem linhas de pó também. Mas a gente faz parte do novelo de linhas de todo o Brasil. E a gente já bordou o tapete infinito pro Lula. Foi o trabalho de todas as bordadeiras de todo o Brasil. A gente se reuniu. Ai, gente, é e nós bordamos 130 metros de tecido vermelho. E quando o Lula saiu, lá em São Bernardo, ele pisou no nosso tapete. Foi bem bacana. E está lá no Instituto Lula. Justiça lá para Lula, justiça para o povo. Isso, e a Lula lá. E Edgar Preto aqui. Também nós vamos bordar para o Edgar. É bem E importante. para os nossos candidatos a deputado, Olha quem vem lá, que lindo. para senador. É isso mesmo, porque aqui, E eu acho que gente, a nós gente temos uma tarefa para fazer. Claro. Eduardo Leite, segunda-feira, vai fazer uma coletiva. Nós achamos que ele já vai anunciar que ele vai para presidente. Mas o que esse cara destruiu os nossos professores, nossas carreiras, as previdência, o Estado, o abandono do pequeno agricultor, essa violência que está no Estado, gente, que hoje a violência, que a responsabilidade é de Eduardo Leite, Sim, governador. O tráfico tomou conta, estão em guerra, estão matando nossos jovens. Essa semana está um caos em Porto Alegre. Quer dizer, eles fazem pacto com a violência contra as mulheres, que aumentou, o feminicídio aumentou. Então, nós temos grandes desejos. Eu queria, Flávia, que vocês escrevessem aqui os desejos para Porto Alegre. Nós vamos fazer uma carta daqui do dia do aniversário. Maravilhosa Tá? a iniciativa. Claro, nós estamos aqui todo mundo convidando todo mundo a dizer, porque já estão aparecendo aqui coisas que eles escondem, né? Fazendo de conta que são democráticos. E eu em vi Porto uma Alegre. coisa nas redes sociais, não me lembro quem que colocou, que eu acho muito importante. Nós queremos uma Porto Alegre só. Nós não queremos a Porto Alegre da periferia e a Porto Alegre lá do Moinhos de Vento, das elites. da orla. Nós queremos Perfeito. segurança para todo mundo. Nós queremos os jovens vivos, todos, e com oportunidades. Bah, É isso que tem que que ser. linda, linda. É uma cidade só.
Nós queremos os jovens vivos, as jovens vivas, gente. Isso. Então, assim, um grito contra a violência. Isso aí que eu tô te falando, que a cultura tem que voltar para as escolas. Porque quando tinha cultura nas escolas, que a gente botou a escola aberta, botava rico, mais educação, que o tema mais é educação, Esporte, música, sensibilidade, filosofia. É isso. Eles estão é um cortando. entendimento geral da vida. Eles que estão precisa. cortando, exatamente. Por favor, vamos escrever ali. O fim, as artes, um período só nos 3 anos de ensino médio. Música, Educação física, um período só filosofia. nos 3 anos. A filosofia, um período só nos 3 anos, gente. Espanhol é o fim do currículo que envolve a nossa gurizada e que faz uma alfabetização cidadã, né? Agora, a importância desse ano do voto. A gente só muda no voto, porque se só a cultura luta, como ele estava falando, eu estava escutando e eu concordo muito, a cultura luta separado. Aí a gente fica reclamando, vai indo. Não, nós temos que mudar, é a política neoliberal, é isso que tem que ser mudado. É através do voto que nós vamos mudar, é com o Lula. E mesmo que a gente não consiga nos estados, o Lula lá fazendo a distribuição das verbas e com uma política geral, isso aí já muda para todos. Os ministros certos nos lugares certos. Perfeito. Muito bem, gente. 260 anos, nós estamos encerrando a nossa live. Obrigada, Flávia. A gente está... eu já dei 10 anos a mais. Nós estamos entregando um material que se chama Nós Somos Porto Alegre. Nós somos os que sonharam com outro mundo possível. Os que apostaram nos participativos processos, conselhos e conferências. Para gestar uma cidade de prioridades invertidas finalmente. Povo, periferia, no centro do orçamento. Nós estamos de parabéns, os que atendemos na saúde, os municipários e municipárias, estão protestando agora lá no centro. Ensinamos, aprendemos, lutamos nas escolas, professores e professoras estão de parabéns. Varremos, plantamos, dirigimos. Dirigimos o quê? O público para o bem comum. Olha só o corte dos cobradores nos ônibus de Porto Alegre, a vontade de vender a carris em Porto Alegre do prefeito. São crimes contra a história de Porto Alegre. Nós somos os que coletamos, limpamos e servimos a água benfazeja. Viva o DEMAI, resiste o DEMAI, porque querem vender o DEMAI, que é a história de Porto Alegre. Dançamos, representamos, planejamos, organizamos, servimos a cidade, servimos a cidadania. Estes que servem a cidade e a cidadania estão de parabéns. Nós somos a cidade negra do Bará, do tambor. Fim do racismo. Nós somos a procissão de barco e a pé dos navegantes, os pescadores do Guaíba e as artesãs do Brick. Os produtores ecológicos, as produtoras ecológicas da nossa zona rural. Nos 250 anos de Porto Alegre, nosso aplauso, reconhecimento e respeito aos aniversariantes, às aniversariantes, a sua gente, a sua terra, água, ar, animais e árvores, sua alma e sua energia, seu canto e sua poesia, a resistência da democracia. Esse é o nosso poema, nosso recado para os 250 anos de Porto Alegre, que os aniversariantes verdadeiros não podem estar fora da festa. Tem que ser respeitados, tem que ter investimento e tem que ter democracia. Viva Porto Alegre, viva a resistência. Um abraço, gente. Bota aqui, Rubens Saraiva. Bota nela aí. Eu selecione aqui, ó. Selecione ali, ó.